desta água viva que o Cristo nos oferece. Porque as criaturas ainda acham que o Evangelho é apenas um livro de orações, um livro religioso, quando na verdade é um roteiro para a nossa iluminação. E nós aqui na Terra, nós ainda não fazemos ideia de quanto um coração que se abre para a luz, como esse coração representa a presença do bem, como esse coração, ele pode modificar muitos corações que estão à sua volta. Nós, muitas vezes, pensamos de uma maneira imediatista. Nós queremos que as coisas mudem em 1 ano, 2. Às vezes somos ainda mais imediatista. Convidamos algumas pessoas para vir numa palestra, para tomar um passe, e depois de algumas semanas já estamos ali cobrando mudanças de atitudes. Quando o plano espiritual trabalha com planos que excedem 200, 300, 400 anos. Eu tenho certeza que hoje o mundo espiritual está em festa, porque todos nós que aqui estamos, nós já demos muito trabalho para a espiritualidade. Talvez eles estejam nos olhando dizendo assim, olha, já está ali sentado ouvindo o Evangelho, ou olha ali aquele espírito, já está falando sobre esse Evangelho. E o que significa isso? Isso significa que nós estamos quebrando cristalizações, porque por conta de uma ideia fixa, nós podemos perder várias encarnações. Nós muitas vezes nos esquecemos de que a nossa vida, ela é um filme, e nós ficamos presos numa fotografia. Às vezes, uma decepção amorosa, uma perda financeira, a partida de alguém amado, uma mágoa que nos prende e nós não conseguimos caminhar, nós ficamos presos ali. E a doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho redivivo, quando chega aos nossos corações, representa a quebra destas cristalizações, porque além de abrir a nossa mente, o Evangelho abre o nosso coração para que essa luz penetre em nós. E a espiritualidade conta com cada coração aqui presente para que este trabalho de iluminação interior se faça o mais rápido possível. Então hoje nós percebemos que chegou um momento muito importante, um momento muito diferente para a Terra, em que os encarnados estão sendo convidados para uma visão cósmica, uma visão que saia do seu bairro, que saia da sua cidade, do seu país e comece a enxergar a Terra como um todo. Comece a pensar que o próprio planeta Terra integra uma comunidade de mundos. Todos os olhos do sistema solar estão voltados para a Terra, todos os planetas, todos os irmãos espirituais habitantes destes orbes estão interessados nesse passo decisivo em que a Terra será promovida de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E eles estão vindo. Eles estão vindo nos auxiliar neste movimento de melhora interior. Os Espíritos nos dizem que basta um pedido, basta uma prece, basta um lampejo de vontade para se tornar melhor. E um esquadrão espiritual chega para nos ajudar, para nos fortalecer, para que a gente consiga dar esse passo. Então, quando a Terra penetrar nessa nova escala de mundo, nós teremos um estreitamento de laços, porque quando o Evangelho entra no nosso coração, as portas se abrem para que a gente circule melhor. E por trás de todo este planejamento está uma figura grandiosa, está um espírito puro conduzindo toda esta programação. E este espírito nós conhecemos aqui na Terra pelo nome de Jesus. A ciência estima que o nosso sistema solar tem uma idade de 13,7 bilhões de anos, que a nossa Terra esteja em torno de 4,5 bilhões de anos e que o homem esteja aqui na Terra de 200 a 250 mil anos. E desde o início, desde o momento em que o Pai da Vida convida esse espírito da esfera crística para vir ser o grande pastor das almas, nós aprendemos com Emmanuel, naquele momento em que a Terra ainda era uma nebulosa, ainda era uma bola de fogo incandescente. Naquela época, Jesus já era um espírito da esfera crística há 5 bilhões de anos.
Então este é o governador da nossa casa planetária. Nós às vezes nos preocupamos tanto com as dificuldades que estamos passando, mas ele ficou ali narrado, ele já deixou anotado no Evangelho de Mateus, no sermão profético. Kardec fala isso nas suas obras, que viriam sim tribulações, mas é este espírito que hoje tem quase 10 bilhões de anos como espírito da esfera crística. É nas mãos deste espírito que está a transição planetária. Por isso nós precisamos ter paz no nosso coração. Por isso nós temos que aumentar a nossa fé, a nossa confiança, porque é na mão deste condutor das almas que nós nos entregamos quando nós viemos aqui para a Terra. Então Jesus conhece paisagens que nós nem sequer sonhamos. Ele visita ambientes que nós nem desconfiamos, sequer fazemos ideia. O que é ser um espírito da esfera crística? Nós nem podemos imaginar. Por esta razão, quando a doutrina dos espíritos fala do Evangelho de Jesus, ela não está falando de um livro de orações, de um conjunto de dogmas religiosos. Ela está falando de um conjunto de experiências, de um espírito que está há bilhões de anos na nossa frente e que veio até aqui e disse assim: eu vou transmitir toda a minha experiência para vocês, eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu sei. E ele disse isso. Antes da crucificação, Jesus reuniu os apóstolos e disse: eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto eu aprendi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. É como se ele estivesse nos entregando toda a sua experiência. Quando ele diz bem-aventurados os humildes, Jesus está falando de uma experiência de bilhões de anos, de uma experiência que abre as portas de qualquer lugar na galáxia, porque a humildade é um tesouro para aquele coração que tenta trabalhar no seu íntimo esta virtude, que é a primeira que ele nos trouxe, com o seu próprio nascimento numa manjedoura. Quando Jesus nos diz: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, ele sabe o que ele está falando. Ele nos traz o consolo para que nós possamos ver dentro do sofrimento qual a nossa participação naquela lição. O sofrimento não veio para nos punir, veio como uma reação, como uma responsabilidade das escolhas que nós fizemos no passado e que hoje vem como aprendizado para os nossos espíritos. Então, quando Jesus nos fala da força do perdão, quando ele fala do amor desinteressado, quando ele fala dessa mensagem forte do Evangelho, o que Jesus está nos trazendo? Ele está nos trazendo a experiência dos mundos ditosos. É como se a gente chegasse para Jesus e dissesse assim: Senhor, como vivem os espíritos no mundo onde o mal não existe, nos mundos onde a felicidade granjeia. E ele vai dizer assim: vivem como está escrito no Evangelho. Você quer ir para um mundo feliz? Adote o Evangelho como ação diária no seu dia a dia. É assim que vivem os espíritos. E quando Jesus andava por aqui, ele olhava as estrelas e via o infinito. Hoje a gente não tem mais estrelas, infelizmente, no céu de São Paulo, com tanta poluição. Quando a gente vai para o interior, que a gente sai daqui, a gente vê as estrelas, a gente até se emociona. Imagina Jesus naquele céu da Galileia, olhando todo aquele plenário estrelado. Jesus via as muitas moradas da casa do Pai que ele conhece. Mas, para se comunicar conosco, Jesus teve que fazer o trabalho de um grande educador, porque ele se reduziu, ele se apequenou e ele falou a nossa língua para que nós pudéssemos entender. E qual foi a linguagem que ele usou? Se você tem um médico, um engenheiro e uma criança, se você falar na língua do médico, só o médico entende. Se você falar na língua do engenheiro, só o engenheiro entende. Mas se você falar na língua da criança, todos entenderão. Então Jesus usava a linguagem mais singela possível. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu para semear. A fé é semelhante a um grão de mostarda. Então Jesus tirava lições universais a partir do cotidiano. Jesus entrava numa casa simples, via uma lamparina e um velador.
e já ditava uma lição universal para o nosso espírito imortal. Não se coloca a candeia embaixo do alqueire, mas em cima no velador, para que todos tenham luz. Então este foi um dos grandes trabalhos de Jesus, a educação do olhar. Diz Humberto de Campos que certa feita Jesus caminhava por aquele sol escaldante da Galileia, quando de repente se depararam com um cachorro que estava morto já há alguns dias. E os discípulos passavam e cada um tinha uma exclamação: nossa, que cheiro horrível, nossa, que imagem horrível. Cada um falava uma coisa. Quando Jesus passou, ele olhou para o cachorro e disse: mas que belos dentes tinha esse animal. Ninguém olhou os dentes do cachorro. Assim somos nós muitas vezes. Nós olhamos, mas não enxergamos. Quando uma situação difícil se nos apresenta, nós rezamos para que a situação desapareça da nossa vida, quando na verdade aquela situação não veio para ser modificada, mas veio para nos modificar. Ao invés de nós orarmos para entender qual é a lição, qual é o aprendizado que eu tenho que tirar dessa hora dolorosa, a gente pede para que aquilo seja afastado de nós. Então nós precisamos educar o nosso olhar para enxergar melhor as oportunidades de crescimento que a dor muitas vezes nos traz. Quando Jesus foi preso, Simão defende Jesus. Ele desembainha a sua espada e corta a orelha do soldado. E Jesus diz assim: Simão, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito. E Jesus ainda disse: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele me enviaria uma legião de anjos. Ou seja, Simão, eles só estão me prendendo porque eu estou deixando. E por que é que Jesus deixou? Porque a lição da cruz era necessária. Ali tinha um grande aprendizado para os nossos espíritos. Jesus iria nos ensinar que muitas vezes, nas aparentes derrotas da vida, estão as lições mais preciosas para os nossos espíritos. Às vezes a gente acha que está perdendo, mas a gente está ganhando. Se a gente olhar para o passado, quantas dores não tivemos? Quantas vezes nós não chegamos numa bifurcação no caminho e a nossa história foi modificada e hoje a gente olha e diz: graças a Deus aquilo me aconteceu. Naquele momento eu não entendia o recado da dor, mas olha como eu estou hoje e eu tenho que agradecer aquele momento que eu passei. Então quem é que fez isso? Essa educação do olhar, essa educação do sentimento. Qual filósofo da Terra fez isso? Porque as pessoas nos mandam fazer. Jesus nunca mandou ninguém fazer nada, ele sempre foi na frente, porque é assim que faz o guia da humanidade. Jesus não deu nenhuma lição do Evangelho que ele próprio não tenha vivido. Por isso, eu me impressionei com o fato ocorrido alguns anos atrás com um bispo anglicano da África do Sul, chamado Desmond Tutu, que inclusive ganhou um prêmio Nobel da Paz. Ele foi visitar o Museu do Holocausto e na entrada tem um livro para que as pessoas possam assinar e deixar ali um recado. E Desmond Tutu escreveu assim: Deus ampare e dê forças aos judeus e às vítimas para que elas possam perdoar as pessoas que fizeram isso. E estas palavras do bispo anglicano se tornaram um verdadeiro escândalo. Um repórter do New York Times foi entrevistá-lo e disse assim: você está zombando do sofrimento das vítimas? E ele respondeu: meu filho, eu sou negro. Eu vivi o apartheid, eu nasci na África do Sul, eu jamais zombaria do sofrimento de alguém. O repórter diz assim: mas esse Jesus aí que você segue, ele ensina a perdoar as pessoas que fizeram isso? E Desmond Tutu responde assim: o meu Jesus, o Cristo que eu sigo, foi crucificado, foi assassinado numa cruz, e do alto da cruz infamante, ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Então, o Jesus que eu sigo, o Cristo que eu sigo, ele não ensina perdão das salas com ar-condicionado. A lição do perdão, ele deu pregado na cruz. Então este é o nosso modelo e guia, que nos ensinou na cruz. Jesus experimentou todo tipo de sofrimento humano, sarcasmo dos inimigos, abandono dos amigos, perseguição, agressão física, morte infamante, ingratidão, abandono dos mais amados, morte dolorosa. E quais foram as suas palavras? Pai, perdoa-lhes,
eles não sabem o que fazem. Então, no auge da aparente derrota, a lição imorredora do perdão. É nas mãos desse Espírito que está a transição planetária. É nas mãos desse Espírito que nós nos entregamos, nos confiamos à promessa que Ele nos fez, que Ele viria estar conosco, e Ele veio. Sempre nos ensinando, sempre nos mandando os mensageiros para que a nossa fé não diminuísse, para que, postando, estar aqui neste momento, participando desse momento tão importante, nós pudéssemos caminhar com Ele, nós pudéssemos levar as criaturas, pelo nosso exemplo, esta fortaleza que o Cristo nos dá. Mas essa mensagem ainda nos remete a uma outra lição. Porque o Evangelho não é um livro. O Evangelho não é um escrito sagrado apenas. Ele tem tudo isso. Ele é um escrito sagrado, ele é um livro, ele tem palavras. Mas o Evangelho, ele é uma vida. Ele é a vida de alguém que veio até nós, que vivenciou cada dificuldade para nos mostrar que com serenidade, com fé, preservando a paz interior, nós somos capazes de passar por tudo que vier para a nossa frente. Então, como é que a gente vai colocar a vida de uma pessoa num livro? O próprio João, apóstolo, disse que se nós formos relatar toda a vida de Jesus, os livros não caberiam na terra. Nós podemos enumerar fatos, contar algumas coisas, mas como nós vamos colocar a vida de alguém num livro? Pensa na sua vida. Se você fosse relatar todos os seus sentimentos, todas as suas histórias, caberia num livro? Então, certa vez, um escritor brasileiro, pedagogo, teólogo, chamado Rubem Alves, ele foi convidado a fazer uma palestra e ele falava justamente sobre isso, sobre como nós não conseguimos traduzir em palavras algumas lembranças. E um jovem que estava sentado na plateia tentou ridicularizá-lo, porque ele estava com uma maçã. Ele dava o exemplo de uma maçã, ele usava uma metáfora. E o jovem disse assim, olha, para mim maçã é tudo igual. Essa maçã aí que você está falando, eu vou ali no supermercado e eu compro. Então Rubem Alves disse assim, não, a maçã que eu como, você nunca vai comer na sua vida. E eu vou te provar por quê. E ele disse assim, eu venho de uma família muito pobre. E quando chegava o Natal, meu pai reunia todas as economias e depois de pagar todas as contas, ele comprava uma maçã, porque era o que ele dava conta de comprar. E sabe por que ele comprava uma maçã? Porque mamãe adorava maçã. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu rapaz, mamãe gostava tanto de maçã que todos nós passamos a gostar também. Então ele chegava com esta maçã numa manhã de Natal, uma maçã embrulhada num papel de seda. Nós nos sentávamos todos em volta à mesa, ele entregava a maçã para a mamãe. Mamãe fazia uma prece, abria aquele papel, partia a maçã em pedaços iguais, dava um pedacinho para ele, dava um pedacinho para mim, um pedacinho para cada um dos meus irmãos, e ela comia o pedacinho dela. Nós comíamos, a família inteira, aquela maçã juntos. Então eu vou te dizer uma coisa, essa maçã que eu como, você nunca vai comer, porque a minha mãe já se foi, o meu pai já se foi, e esta maçã tem o sabor do meu pai, tem o sabor da minha mãe, tem o sabor da minha família reunida numa manhã de Natal comendo esta maçã. Esta maçã você nunca vai encontrar em supermercado nenhum. E o jovem ficou emocionado. Mas por que nós estamos dizendo isso? Porque o Evangelho do Cristo, ele tem sabor. O Evangelho de Jesus não é um livro que você compra e lê. Não é um livro que está em primeiro lugar no New York Times. Este Evangelho, ele tem o sabor de Jesus ali na casinha de Simão Pedro, comendo com ele, comendo com a família. Tem o sabor de Jesus recebendo um leproso, uma pessoa que já havia desistido da vida, com a pele toda em chagas, e Pedro, vendo Jesus tocar esse leproso, ele se reconstituir e recobrar a alegria de viver. Este Evangelho aqui que nós estamos falando, ele tem o sabor de Jesus acordando cedo, indo pescar com os discípulos, ensinando a eles que nós devemos honrar a Deus no cumprimento das nossas obrigações, do nosso dever diário. Este Evangelho tem o sabor do perdão na cruz. E cada fato daquele ali narrado tem um coração que presenciou, tem um espírito que viu. E como os espíritos são imortais, Simão Pedro
está vivo. Maria de Nazaré está viva, estão todos vivos. Este leproso aqui que eu contei a história dele, também está vivo. Então este evangelho tem sabor. Este evangelho, ele tem vibração, ele tem alma. E há um ditado que diz assim: quem fala com Deus, fala melhor com as pessoas. E o que isto significa? Que quando nós temos o hábito da oração, quando nós trazemos o evangelho para dentro do nosso lar, quando nós procuramos praticar as lições do evangelho nas mínimas coisas, nós estabelecemos uma conexão com Deus, uma conexão com os espíritos que nos auxiliam. De tanto conviver com eles, nós passamos a sentir-lhes as presenças, e no momento de dificuldades, mesmo que todos nos abandonem, nós vamos nos sentir acompanhados, porque Jesus estará conosco. Assim, quem traz o evangelho no lar, quem traz o evangelho no lar do seu coração, já aprendeu a pensar como as ovelhas. Vocês sabem como as ovelhas pensam, não? Então vou contar uma história que foi adaptado por Rubem Alves, o moço das maçãs. Ele diz assim: a noite estava escura e o céu sem estrelas. De vez em quando ouvia-se o uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças, reunidas na tenda do mestre Benjamim, estavam com medo. Mestre Benjamim sentiu medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou: mestre Benjamim, há um jeito de não ter medo? O medo é tão ruim. Mestre Benjamim respondeu: ah, sim, e ficou quieto. Então veio a outra pergunta: e que jeito é esse? Mestre Benjamim respondeu: ah, é muito fácil. É só pensar como as ovelhas pensam. E aquela voz infantil exclamou: mas como é que eu vou saber o que é que as ovelhas estão pensando? Mestre Benjamim então respondeu: quando durante a noite as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão às espreita e eles uivam, as ovelhas têm medo. Mas aí, misturado aos uivos dos lobos, elas ouvem a música de uma flauta. É o pastor que cuida delas e que não dorme nunca. Ouvindo a música da flauta, elas pensam: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão as fontes de água límpidas. Uma brisa fresca refresca minha alma. Durante o dia ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando eu tenho que passar pelo vale escuro da sombra e da morte, eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado me tranquilizam. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar as minhas feridas e me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele, eu não terei medo eternamente. Mestre Benjamim parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou a mão e disse assim: e os lobos? Eles vão embora? Os lobos morrem? Os lobos continuam a viver, responde mestre Benjamim, e continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles, mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta, dormem sem medo, não porque não haja mais perigo, mas porque sabem que o pastor está vigiando. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo, e coragem é isso, dormir sem medo, a despeito do perigo. As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo, pensando nos pensamentos das ovelhas. De vez em quando lá fora ouvia-se o uivo de um lobo faminto, e desde então tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir. Meus amigos, viver tem os seus perigos. Nós estamos cercados de lobo por todos os lados, exigindo a nossa vigilância. Há o lobo da traição, o lobo da ingratidão, o lobo da enfermidade, o lobo do desemprego, o lobo da maledicência, o lobo da incompreensão. Mas há o bom pastor, que não dorme nunca, para que nós possamos dormir e viver em paz. Ele vigia e a sua música envolve o nosso coração. Assim é que o Evangelho do Cristo, vivido nas pequeninas coisas do dia a dia, transforma as nossas dores em aprendizado bendito. Trazer o Evangelho no lar do nosso coração, nos dar coragem
para que nós possamos enfrentar esses lobos que vêm açoitar a nossa paz. E quando em contato com eles, a presença do pastor vai fazer com que o medo se afugentem. Diante das dificuldades, saber buscar Jesus é encontrar apoio seguro e força para superarmos quaisquer dificuldades. Mas alguns de nós ainda parecem não ter encontrado respostas às perguntas que fazem ao Evangelho. Então, para aqueles que ainda não estão convencidos de que o Evangelho nos traz um roteiro de redenção, nós lembramos. Para os momentos em que você sente que não tem mais forças para continuar lutando, vinde a mim. Todos vós que sofreis estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para os dias de glória e poder é bom lembrar, todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Nos momentos em que você for tentado a expressar a sua opinião sobre alguém, aquele entre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Em todos os atos para com o próximo, fazei aos outros tudo o que quereis que eles vos façam. Quando a vaidade tentar tomar conta do seu coração, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Para a avaliação das coisas que acumulas, ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o verme os consomem, e onde os ladrões não penetram e nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nos dias de preocupação quanto ao futuro, olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam e nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimentam. Não valeis mais do que elas? Quando você se sentir ofendido e deixar a mágoa tomar conta do teu coração, perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, para escolher os métodos de convivência com o próximo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E para que você possa acreditar em você mesmo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens. E se ainda assim você tiver qualquer dúvida a quem seguir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Meus amigos, busquemos trazer o Evangelho no lar do nosso coração, que nós possamos nos modificar cada dia com as lições que o Cristo nos trouxe e deixemo-nos conduzir por Ele, porque Ele nos disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, que nós possamos levar essa mensagem, que essa mensagem nos fortaleça de todo o coração. Fazer a prece. Então, nós vamos agora, com o nosso coração fortalecido, sentindo a presença do Cristo entre nós, nos deixando envolver por esses espíritos que aqui estão em seu nome. Digamos: eis-nos aqui, Senhor. Não somos outros espíritos, Senhor, senão aqueles que caminharam por estradas tenebrosas do passado, mas cansados do mal, Senhor. Nós estamos solicitando a sua ajuda para nos tornarmos melhor. Senhor, a vossa luz nos atrai. Estamos cansados de trilhar os caminhos da dor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhor hoje do que fomos ontem. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé, a termos esperanças, a confiarmos na Tua proteção, no Teu amparo, neste momento tão grave por que passamos. Bem-amado Mestre Jesus, nós confiamos na Tua promessa de que estarias conosco até o final dos tempos, e nós temos essa certeza, Senhor, pelo amor que sentimos nesta hora, pela oportunidade bendita de nos congregarmos em Teu nome. Nós vos louvamos, Senhor, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças, que possamos, Senhor, ao longo desta semana, sentir o vosso amor a nos envolver, e que onde quer que estejamos,
Sejamos a luz do mundo, levando os vossos ensinamentos nas nossas ações. Sejamos o sal da terra, temperando as relações com amor, com fé, com amizade. Ajuda-nos, Senhor, a não cair na descrença. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os vossos seguidores fiéis, que possamos, alimentados que estamos por este banquete desta manhã, levar um pouco deste alimento aos nossos lares e a todos aqueles que se depararem com nós nas estradas da vida. Que assim seja, graças a Deus.